Apesar de mais um encontro de negociações entre as delegações da Ucrânia e da Rússia esta semana, nós tivemos nos últimos dias um aprofundamento da guerra no campo de batalha. As negociações não avançaram, o que avançou foram os bombardeios sobre Kiev, a capital da Ucrânia, e sobre outras cidades importantes, como Kharkiv, a segunda cidade mais populosa do país. Em Kiev, uma das imagens mais fortes da semana foi a torre de TV sendo atingida por uma bomba, um míssil, não se sabe ao certo, lançado pelos russos. A torre de TV é um ponto estratégico. Os russos avisaram que estão atacando várias instalações que chamaram de instalações tecnológicas da Ucrânia, para evitar que a Ucrânia faça também a guerra cibernética contra a Rússia. Então o ataque à torre de TV teria a ver com isso. Ali, além de sinal de televisão, passaria sinal de telecomunicações e de outras operações militares da Ucrânia. A Rússia também enviou um comboio gigante, essa imagem circulou o mundo, né? Comboio de vários quilômetros de extensão em direção a Kiev, e ninguém entendeu muito bem porque esse comboio foi e de repente parou. Parou a cerca de 30 quilômetros de Kiev. Não ficou claro se parou por uma opção dos russos de não avançarem, de não fazer uma batalha total pelo controle da capital ucraniana, porque isso levaria à destruição massiva, ao ataque a populações civis de maneira massiva. Então os russos podem estar preferindo usar a força de maneira mais moderada, demonstrando poder, mas sem atacar de maneira absoluta. Ou foi a resistência ucraniana que conseguiu segurar esse comboio. É uma batalha de informações. Então Kiev continua sob cerco, os russos não conseguiram tomar a capital, não conseguiram nem entrar em larga escala na capital, só nas periferias e com comandos especiais. Já no sul do país, a Rússia avança mais rápido, tomou várias cidades. Importante a gente olhar o mapa aí dessa região sul da Ucrânia. A península da Crimeia já estava sob controle russo. E um pouco mais para cima ali, as duas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, que já eram repúblicas independentes. O que a Rússia está fazendo é conquistando uma série de cidades para unificar esses dois pontos, olha. Porque daí vai haver toda uma faixa de terra dominada pelos russos, e essa região é importante porque é a saída para o Mar Negro. Se a Rússia conquistar todo esse sul, a Ucrânia fica sem saída para o mar. Putin tentaria então estabelecer uma espécie de ponte, terrestre, uma área terrestre contínua sob domínio russo. Se conquistar também o porto de Odessa, que fica um pouco mais para a esquerda ali no mapa, aí sim a Ucrânia perderia saída para o mar. Bom, alguns analistas no Ocidente, tem muito de torcida nisso, dizem: Putin está perdendo tempo, não conseguiu entrar em Kiev. Ele pode até ganhar a guerra, mas veja, não vai conseguir ocupar a Ucrânia, está com dificuldades, não está conseguindo vencer. Será que é por aí mesmo? Será que é uma dificuldade estratégica, uma dificuldade logística? Ou é uma opção dos russos? E aí chega uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente discutir. O plano de Putin, ao contrário do que dizem os analistas no Ocidente, pode não ser ocupar completamente a Ucrânia. Aliás, parece que não é ocupar completamente a Ucrânia, mas enfraquecer, desossar a atual Ucrânia. Vejam só, se ele conseguir ocupar essa parte sul, tirando a saída para o mar, a Ucrânia perde importância geopolítica. Nesse caso, poderia até seguir existindo um país com o nome de Ucrânia, não sei se com o atual presidente, Zelensky, ou outro, mas sem saída para o mar, sem a faixa leste que estaria sob controle dos russos, sem a mesma importância. Fora isso, toda a estrutura de logística, estrutura militar, teria sido arrasada. A Ucrânia levaria 20 anos, talvez, para se recuperar. Então, Putin vai fazer essa intervenção, ocupa algumas faixas e não o país inteiro, talvez até devolva Kiev e a Ucrânia pode seguir existindo, mas uma outra Ucrânia enfraquecida, sem o mesmo peso. Esse parece ser o plano dos russos que está sendo colocado em prática.
Aliás, Vladimir Putin deu uma entrevista, né, para a televisão russa e com muita segurança diz, olha, está seguindo o rumo que a gente imaginava. Mas ele está enfrentando também protestos em casa. Há protestos contra a guerra nas principais cidades russas, a polícia reprime duramente. A situação de Putin é agravada pelas sanções econômicas. O Ocidente partiu para cima com muita velocidade. A Rússia foi retirada do sistema de compensações internacional, o chamado SWIFT. E algo muito importante, as reservas do Banco Central russo foram bloqueadas. Roubo. Porque, imagina o seguinte, a Rússia tem reservas internacionais na exportação. Ela não guarda tudo isso em dinheiro, não existe isso. As reservas são guardadas pelo mundo, em títulos de outros bancos, de outros governos. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Esses governos disseram, olha, o que nós temos na mão que pertence ao Banco Central russo está bloqueado. É roubo na mão grande. Já fizeram isso com a Venezuela, inclusive. A Rússia foi expulsa também de eventos esportivos, Copa do Mundo. Artistas russos estão sendo proibidos de atuar nos Estados Unidos e na Europa. É um movimento grande anti-Rússia, como se fosse o grande vilão da história, o Putin, e também o povo russo. Mas, se a Rússia resistir, e esse embargo fortíssimo econômico, que fez desabar a moeda russa, a Bolsa de Valores russa fechou, se a Rússia resistir, ao fim da crise, esse embargo todo vai fazer com que a economia russa fique completamente acoplada à China. Se o Ocidente expulsa a Rússia do sistema financeiro, o que resta para a Rússia? Se acoplar à China. A Rússia e a China já estavam construindo um sistema alternativo de compensações bancárias, um sistema alternativo sem a necessidade do dólar, e esta guerra vai acelerar. É importante observar isso. A China pode sair como uma grande vitoriosa de todo esse confronto. Bom, e aqui no Brasil? Essa semana ficou claro o jogo duplo do governo Bolsonaro. Na ONU, votou a favor daquela resolução condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas nas mensagens de WhatsApp, o Vladimir Putin insufla a turma dele, o gado, né, como se diz, e deixa claro que prefere apoiar o Putin, não por razões assim geopolíticas, contra o imperialismo, mas porque eles se alinham em algumas questões, são conservadores na área dos costumes, né, e o Bolsonaro está usando isso como discurso nos seus grupos, deixando a turma meio confusa, porque ele era a favor dos Estados Unidos, agora virou para o lado da Rússia. Aqui no Brasil, nova pesquisa essa semana, Poder data de novo. Lula no mesmo lugar, 40, 42 pontos, 40 nesta, né? E Bolsonaro com mais um leve crescimento. Parece mais um ajuste. O Moro vai desabando, conforme o Moro desaba, eleitores que estavam com o Moro voltam para o Bolsonaro. E a eleição fica cada vez mais clara que vai ser mesmo entre Lula e Bolsonaro, mas há uma leve tendência de recuperação na avaliação do governo Bolsonaro. O ex-presidente Lula esteve no México, se encontrou com o presidente mexicano López Obrador e fez uma fala aí sem nenhuma dubiedade, clara, contra a guerra, contra a invasão da Rússia na Ucrânia, mas denunciando a hipocrisia dos Estados Unidos, que tantas vezes já invadiram outros países sem autorização, sem legitimidade. Os Estados Unidos podem e a Rússia não pode? É a hipocrisia do sistema mundial, denunciada pelo ex-presidente Lula.